A Área de Livre Comércio das Américas, ALCA, foi uma proposta feita pelo presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, durante a Cúpula das Américas, em Miami, no dia 9 de dezembro de 1994, com o objetivo de eliminar as barreiras alfandegárias entre os 34 países americanos, formando assim uma área de livre comércio, cuja data limite seria o final de 2005. Na reunião de Miami foram assinados a Declaração de Princípios e o Plano de Ação. ALCA, Área de Livre Comércio das Américas, Integração, ou Anexação. Segundo o Fórum Minas por um Outro Mundo, Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Explanação jurídica. Dr. Dalmo Abreu Dallari, jurista e professor emérito da Universidade de São Paulo. Explanação econômica, com o economista, Dr. Reinaldo Gonçalves, professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Explanação histórica, professor Valério Arcari, historiador e professor titular aposentado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, cidade de São Paulo. Evento promovido pelo deputado estadual, Adelmo Carneiro Leão, PT, Minas Gerais. Destina-se esta reunião ao encerramento do segundo Fórum Minas por um outro mundo, uma outra América é possível com soberania e integração. Nesta manhã será discutido o tema ALCA, integração ou anexação. Antes de passar a palavra à senhora Dalgisa Andrade, que é representando o Comitê Mineiro do Fórum Social, eu gostaria de dizer da satisfação de estar na coordenação dos trabalhos de hoje. Esse tema é para nós muito atual. Nós percebemos que o mundo começa a discutir as necessidades de avançarmos sobre perspectivas de um outro mundo com outras concepções. Eu fui presidente dessa casa quando aconteceu o primeiro encontro na França, e dali originou o primeiro Fórum Social, exatamente com o objetivo de fazer um contraponto ao Fórum Econômico que acontecia todos os anos. E nós participamos do primeiro em Porto Alegre. A Assembleia Legislativa teve não só a Assembleia, mas toda Minas Gerais, através das suas entidades, da chamada sociedade civil organizada, teve uma participação muito grande no segundo encontro, no segundo fórum que aconteceu também em Porto Alegre. E a gente percebe, principalmente no momento em que o nosso país vai passar por mais uma eleição presidencial, e a gente percebe que é muito importante a discussão desse tema. É muito importante a participação de todos, principalmente dos jovens, que a gente percebe que são ampla maioria dentro desse plenário. Nós temos que efetivamente acreditar que a construção de um novo mundo é possível. As coisas não podem efetivamente acontecer da forma que está acontecendo, onde nós não somos considerados mais pessoas humanas, mas sim meros consumidores. E não pode uma personagem que não tem forma, não tem constituição, que a gente não conhece, que é o chamado mercado, colocar uma nação, como já colocou a Argentina, está prestes a colocar o Uruguai, e que o nosso país também pode ser colocado de 4 também. Então, eu acho que é muito importante, nesse momento, a discussão desses temas, e tomara que, a cada ano, nós tenhamos um número maior de pessoas comprometidas com a construção de um novo mundo, que a cada dia nós tenhamos pessoas que não estão
conformadas e, muito pelo contrário, estão adquirindo cada dia mais, né, esta capacidade que o ser humano tem de resistir a esses avanços, né? Não é justo a forma com que o capitalismo ele atua hoje sobre as nações e sobre as pessoas. Isso não pode ser lógico, né? Não é justo, e nós temos que efetivamente trabalhar em cima disso. Acreditando, nós, há 20 anos atrás, o Brasil fez uma virada. Nós vivíamos no país uma ditadura militar. O país acreditou, primeiro viu os exageros da ditadura militar, percebeu que a ditadura militar estava exaurida e o país fez a virada naquilo que podíamos. Não podíamos votar para a presidência da República, mas naquilo que nós podíamos fazer através do voto, a sociedade brasileira teve inteligência suficiente, sensibilidade suficiente, né, e acabou com a ditadura militar. Hoje eu não tenho dúvidas que nós vivemos uma nova ditadura, só que uma ditadura mais sutil, que é a ditadura econômica. E nós temos a obrigação de lutar contra ela. E eu não tenho dúvidas que 20 anos depois que nós conseguimos derrubar uma ditadura militar, eu tenho certeza absoluta que o povo brasileiro hoje tem consciência da necessidade de atuar contra essa ditadura econômica que hoje sufoca a maioria das pessoas, a maioria das famílias, praticamente todo o país. Então eu tenho a maior confiança dentro desse processo, acredito piamente que nós teremos condições efetivas de avançar, né? Eu acredito que nesse novo século, nesse novo milênio, as pessoas querem ser mais felizes e uma felicidade maior, uma felicidade plena, passa naturalmente por esse processo que nós estamos trabalhando aqui hoje, né? De não aceitar as atuais regras e tentar buscar alternativas. A única coisa que não pode é o chamado mercado, esse ser invisível, ter tanto poder e tanta influência sobre as pessoas, sobre os seres humanos, como acontece hoje. Então eu quero, em nome do Poder Legislativo, em nome da Assembleia, dar as boas-vindas e dizer da satisfação, no momento em que a gente tem um tema tão importante, a gente ter o plenário e as galerias cheias de gente. Isso nos motiva, mostra que a cada encontro, né, que a gente discute esse tema, um número maior de pessoas surgem, né, para participar dessa importante discussão. Meu muito obrigado a todos vocês pela presença. Com a palavra, então, a senhora Dalgisa Andrade, representando o Comitê Mineiro do Fórum Social. Bom dia a todos. Excelentíssimo senhor coordenador dos trabalhos, deputado Anderson Adalto, nossos brilhantes professores aqui representados, professor Dalmo de Abreu Dallari, professor Reinaldo, e o historiador, e também professor Valério Arcari. É com muito prazer que nós, do Comitê Mineiro, estamos hoje no segundo dia do nosso segundo fórum e gostaríamos aqui de estar saudando a todos, lembrando qual que é a importância e a necessidade de um evento dessa natureza. Nesse sentido, eu gostaria de relembrar a todos que hoje, às 12 horas, ou ao final dos trabalhos desta manhã, neste mesmo plenário, nós teremos a plenária para discussão sobre a mobilização do plebiscito da ALCA. E às 16 horas, na Praça das Bandeiras, aqui em frente à Assembleia, nós teremos o ato que nós esperamos poder contar com todos, né, com a presença de todos, depois de participarem desses trabalhos agora da parte da manhã e das oficinas que nós vamos oferecer à tarde, entre as 14 e as 16 horas. Esperamos que o nosso debate agora de manhã seja riquíssimo e que tenha a contribuição, né, dos colegas que estão aqui presentes e das entidades que têm fortalecido o trabalho no nosso Comitê Mineiro. É isso, muito obrigada. Com a palavra, o senhor Dalmo de Abreu Dallari, jurista e professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, que disporá de 30 minutos para a sua exposição.
Ilustre senhor presidente, eminente deputado Anderson Adalto, eminentes colegas que integram a mesa, caríssimos participantes deste encontro. Eu quero, antes de tudo, cumprimentar a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o Comitê Mineiro do Fórum Social Mundial e todos os que participaram da organização deste evento pela oportunidade da iniciativa. E quero cumprimentar a todos os participantes por essa demonstração de interesse. Realmente, a presença de vocês aqui é uma demonstração de espírito público que é muito animadora em termos brasileiros. É costume dizer que o povo brasileiro é indiferente, que o povo brasileiro é desinteressado, e isso muitas vezes tem sido usado como pretexto para não dar informações ao povo brasileiro. E a presença de vocês aqui desmente a existência desse desinteresse. E eu quero também agradecer aos organizadores pela oportunidade que me dão de dizer aqui algumas palavras a respeito de um tema que é da máxima importância para o povo brasileiro. A questão da ALCA, este acordo que está sendo proposto, que significa efetivamente a Área de Livre Comércio das Américas. É isto a ALCA. Será que a ALCA é uma coisa boa para o Brasil? É uma coisa má? O Brasil deve aderir ou não à ALCA? E eu perguntaria mais, nós já estamos suficientemente informados para tomar decisões? O povo brasileiro está suficientemente informado? E como foi muito bem ressaltado pelo eminente deputado, acordos que o Brasil tem celebrado têm sido tremendamente danosos para o povo brasileiro. A gente toma conhecimento desses acordos através das consequências. Para não dar muitas voltas, eu lembraria uma delas: o tremendo nível de desemprego que existe hoje no Brasil. Isso faz parte dos acordos brasileiros. Como consequência desses acordos é que o Brasil adotou essa política antissocial. Então, é muito importante saber, afinal, que acordo é esse que está sendo proposto. E eu começaria lembrando, a minha formação é jurídica, os meus eminentes colegas são de outras áreas, economia e história, e certamente irão trazer coisas muito importantes sob a sua perspectiva. Eu sou professor de Direito, advogado, militante antigo dos direitos humanos, então vou privilegiar este tipo de enfoque. E eu começo lembrando que a Constituição brasileira, que é efetivamente uma Constituição de linha democrática, humanista, a Constituição, logo no início, começa fixando princípios. E quero ressaltar um ponto que é muito importante. Na situação atual do direito, em primeiro lugar, a Constituição já vem atuando efetivamente como lei, como a lei dotada de mais força, a lei mais eficaz. É importante dizer isso, porque há muito tempo existe o discurso da Constituição como lei fundamental, a lei mais importante do país. Entretanto, na prática, é a lei mais desrespeitada do país. E, para pôr as coisas muito claramente, sem rodeios, o primeiro a desrespeitar a Constituição, agredir a Constituição ostensivamente, é o presidente da República. De maneira que é importante constatar isso, que há uma tendência no mundo, e hoje ela já é tendência majoritária, no sentido de que a Constituição seja efetivamente uma lei. Que tudo aquilo que está na Constituição seja respeitado.
Pois bem, a nossa Constituição começa estabelecendo princípios, e logo no artigo 4º diz que são princípios das relações internacionais do Brasil. Os princípios que o Brasil deve obedecer, portanto, o governo, as autoridades, as empresas, as pessoas, todos devem obedecer os seguintes princípios. O primeiro deles, independência nacional. Então, qualquer decisão, qualquer ato que reduza a independência nacional é inconstitucional. Por quê? Porque a independência nacional é um princípio constitucional expresso, é, portanto, uma obrigação jurídica, uma obrigação para todos. E como um complemento desta afirmação, como complemento, mas não menos importante, está no mesmo nível de importância, desta afirmação solene da independência nacional como um princípio, nós encontramos no artigo 1º da Constituição a indicação dos fundamentos da República Brasileira, e é também uma afirmação de princípios. O primeiro fundamento da República Brasileira é a soberania nacional. Soberania é um conceito antigo, muito discutido, mas em síntese, soberania tem dois significados. Um deles é exatamente o significado da independência. Quem é soberano é independente, quem não é independente não é soberano. E o segundo significado é que se o Brasil é soberano, nenhuma regra pode ser superior a uma regra criada pelo Brasil. As regras jurídicas, as regras de comportamento, as regras de relacionamento social criadas no Brasil pelos brasileiros devem estar acima de regras que venham de fora. Então, isto significa a soberania. E há um outro princípio que eu acho extremamente importante que seja lembrado, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, qualquer decisão que afete a dignidade da pessoa humana não pode ser aceita no Brasil, é inconstitucional, é juridicamente inconstitucional. Assim, por exemplo, uma decisão que acarrete desemprego. É evidente que agride a dignidade da pessoa humana. Eu vivo na cidade de São Paulo e é muito comum hoje em São Paulo eu parar o meu carro num cruzamento de automóveis e se aproxima alguém, pode ser um homem, uma mulher, geralmente alguém de meia idade, que se aproxima educadamente, timidamente, estende a mão e pedindo desculpas, diz isso: olha, eu estou pedindo porque eu estou desempregado há 2 anos, há mais de 1 ano, há não sei quantos meses, e não tenho como atender às necessidades da minha família. Por isso eu estou pedindo. Vejam, transformaram o trabalhador em mendigo. Isto é ou não uma agressão à dignidade da pessoa humana. E em grande parte isto é assim no Brasil, em consequência de acordos internacionais. E aí vem aquela cantilena: nós precisamos honrar os nossos compromissos. Como honrar os compromissos de fazer uma coisa desonrosa? Que contradição é esta? Eu devo honrar aquilo que é digno, aquilo que é honroso. Aquilo que é desonroso eu tenho que anular, tenho que contrariar, não posso satisfazer. E, no entanto, vem isto e vem aquela cantilena toda de honrar a dívida e não dar o calote. Tudo isto é a manipulação, é o uso malicioso de palavras para que o brasileiro fique com vergonha de não pagar o agiota internacional. E, por ter vergonha de não honrar a dívida, de não atender ao agiota, o brasileiro manda o brasileiro ficar desempregado e virar mendigo. Então, tudo isso é parte da nossa realidade, e vejam, tudo isso está contra a Constituição. Ainda há um aspecto que é muito importante que seja lembrado e que se liga diretamente ao nosso tema de hoje, que é uma discussão sobre a ALCA. No próprio parágrafo 4º da Constituição, no próprio artigo 4º, há um parágrafo único que diz isso: o Brasil buscará integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina. Quer dizer, o Brasil procurará esta integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina.
Então, é uma determinação constitucional. E o Brasil, especialmente através do seu governo, neste caso, já deveria estar trabalhando nesse sentido. E, no entanto, há duas iniciativas, uma mais antiga, que é normalmente referida como a ALAD. A ALAD é a Associação Latino-Americana de Integração. Então, volta e meia, os jornais falam na ALAD. A ALAD está ali na geladeira, de vez em quando aparece. É uma tentativa de fazer exatamente esta integração. Mas esta tentativa nunca teve o apoio dos governos e não teve o apoio também dos empresários. Muitos empresários são contra, porque dizem isto: o Brasil não tem interesse em abrir as suas fronteiras para que países da América Latina venham vender aqui os seus produtos. E dizem isso, nós temos medo desta competição da indústria argentina, uruguaia, paraguaia, e que vem aqui competir conosco. Então, não interessa estimular isso. E foi exatamente esse tipo de argumento que colocou praticamente na geladeira o Mercosul. O Brasil nunca fez qualquer esforço para que o Mercosul fosse realidade. E isso, em grande parte, porque temem a concorrência das indústrias latino-americanas. Ora, chega a ser ridículo, isto foi ressaltado por um dos mais eminentes membros da diplomacia brasileira, o embaixador Samuel Pinheiro Guimarães. Chega a ser ridículo dizer que tem medo da concorrência da indústria latino-americana, ao mesmo tempo que está abrindo as portas para a concorrência da indústria norte-americana. Esta sim é que deveria assustar e amedrontar, porque esta sim tem possibilidade de competição com enorme vantagem. Se pelo desenvolvimento extraordinário, pela possibilidade de grande produção, pela possibilidade de produção mais barata, porque usa inclusive mão de obra de países subdesenvolvidos. Então, por tudo isso, nós deveríamos ter muito mais medo de abrir as fronteiras aos Estados Unidos, ao Canadá, do que aos nossos vizinhos latino-americanos. E, no entanto, por uma razão misteriosa, ou não tão misteriosa assim, nós bloqueamos a ALAD, bloqueamos o Mercosul e muita gente está querendo abrir as comportas para a ALCA. Bom, chegados a este ponto, eu quero já fazer algumas observações sobre a ALCA. Afinal, o que é a ALCA? Ela é boa ou não para o Brasil? Então, eu mais uma vez vou lembrar que o que se pretende com a ALCA, e é isso que está no seu nome, é estabelecer uma área de livre comércio das Américas. Não há fronteiras, livre comércio, entra e sai quem quer. E aqui eu já quero fazer a primeira advertência, uma advertência baseada em fatos. Ultimamente vocês têm visto, ouvido, lido, falar muito a respeito da globalização. Então dizem, não, agora o mundo está globalizado. E dizem isso, agora não há mais fronteiras. O comércio agora se faz em plano mundial. A primeira questão que eu levanto, aqui invadindo um pouquinho, mas com muita prudência, a área do meu eminente amigo historiador, eu queria lembrar isto, que no período dos chamados descobrimentos, já no fim do século XV, século XVI, então, escancaradamente, Portugal, a Holanda, os venezianos já faziam intenso comércio com a China. E Veneza era uma república de comerciantes. O Doge de Veneza, quem governava Veneza, era um comerciante eleito pelos outros comerciantes. A Holanda veio aqui ao Brasil na Companhia das Índias Ocidentais. Mas a Holanda, no mesmo momento, estava também no Oriente, estava na China, estava na Indonésia, com a Companhia das Índias Orientais. E o comércio se fazia em nível mundial. E o que eu quero dizer com isto é que esta famosíssima globalização é uma novidade que tem pelo menos 500 anos. Isso é uma novidade muito antiga. Vamos dizer que isto é novo no mundo, é uma tremenda enganação.
Quer dizer, é uma cortina de fumaça para esconder outros objetivos, mas, além disso, é bom lembrar também que, ao mesmo tempo em que se fala nesta abertura, não há mais fronteiras, vá um trabalhador brasileiro tentar entrar nos Estados Unidos. As fronteiras estão fechadíssimas, muito fechadas, e não é só nos Estados Unidos. Em todos os países desenvolvidos, a restrição à circulação de trabalhadores é tremenda. Mas agora o mundo não está globalizado, não caíram as fronteiras? Se caíram as fronteiras para aquilo que interessa, e não caíram para aquilo que não interessa. Mas, além disso, há outros aspectos importantes. A ALCA é uma iniciativa dos Estados Unidos. Isto torna, inevitavelmente, e aqui argumentando com fatos, eu vou fazer isso em seguida, a circunstância de ser uma iniciativa dos Estados Unidos torna muito suspeita essa iniciativa. Quando menos, exige muita prudência. E por que razão? Eu lembro rapidamente alguns pontos. Em primeiro lugar, os Estados Unidos têm se revelado, e ultimamente, mais do que nunca, absolutamente inimigos, verdadeiros inimigos de acordos internacionais que possam trazer a eles qualquer restrição, qualquer limitação. Eu vou lembrar 3, para não dar muitas voltas, mas poderia lembrar muitas coisas mais. Assim, por exemplo, vocês sabem que existe um importante acordo que foi celebrado no Japão, em Kyoto, a respeito da proteção do meio ambiente, para que não aumente a poluição do ar no mundo. O país mais poluidor do mundo, mas de longe, o mais poluidor de todos são os Estados Unidos. E os Estados Unidos se recusaram a participar dos acordos de Kyoto. E por que razão? Porque eles seriam obrigados a reduzir a poluição atmosférica, e não querem. Tudo aquilo que implica alguma restrição aos interesses americanos, eles rejeitam, não aceitam. Então, não participamos desse tratado. Se o mundo está sendo envenenado, é problema do mundo, mas nós não temos nada com isso. Um outro fato também recente, que houve na África do Sul, uma reunião internacional para cuidar da questão do racismo. Os Estados Unidos também se recusaram, não foram a Durban e boicotaram quanto puderam este acordo. Por que razão? Porque os Estados Unidos são racistas. É tradicional, é famoso o racismo contra os negros nos Estados Unidos. E isso não é do passado, isso é de agora. Ainda há poucos dias, a própria televisão americana mostrou uma cena tremenda ocorrida na Califórnia, um grupo de policiais chutando um negro, espancando brutalmente. Isso é de agora. E ele foi chutado, foi espancado pelo crime de ser negro. Você não estava cometendo um crime, nem se sabia a identidade dele, mas era um negro, então possivelmente é um criminoso. Isto é ou não é racismo? E os americanos não foram a Durban. Mas pior do que isso, uma coisa que nos interessa muito, eu já tive a oportunidade de ver isso pessoalmente, e posso falar então com a autoridade do testemunho, a carga de preconceitos contra os latino-americanos dos Estados Unidos é tremenda. Especialmente em Nova York, nesta costa leste, mas sobretudo Nova York, é o centro mais rico do mundo e muito procurado por imigrantes. Os latino-americanos são tremendamente discriminados pelo fato de serem latino-americanos. E agora, então, depois do famoso 11 de setembro, do ato terrorista, o preconceito contra os descendentes de árabes é brutal. Todos são suspeitos até prova em contrário. Se chamou Mohamed, só pode ser criminoso, a menos que ele prove que não é criminoso. Mas é criminoso até prova em contrário. Então, e onde é que andam os acordos internacionais? Onde é que anda a Carta da ONU? Onde é que andam os pactos de direitos humanos? Para os Estados Unidos é como se eles não existissem. E, por último, lembrando ainda esta atitude americana de não se comprometer, de rejeitar todos os acordos internacionais que sejam em favor da humanidade,
A última recusa americana foi de adesão ao Tratado de Roma, criando o Tribunal Penal Internacional. Os americanos se recusaram no primeiro momento para fazer um papel bonito. Eles chegaram a assinar o acordo, mas o acordo só vale depois de ratificado, depois de confirmado. Então seria necessário que o Congresso americano confirmasse a adesão. O Congresso não confirmou e, pior do que isto, o presidente Bush retirou a assinatura americana há pouco tempo. Retirou por quê? Porque é um acordo que obriga a respeitar a pessoa humana, que obriga a respeitar o direito, que obriga a respeitar as leis da guerra. E ele sabe, os seus compatriotas sabem que eles estão agindo criminosamente perante o mundo, estão praticando crimes contra a humanidade e, por isso, rejeitaram o Acordo de Roma, criando o Tribunal Penal Internacional. E pior do que isto, eles pediram à ONU, e daquela maneira de pedir, coagindo, que estabelecesse imunidade para os soldados americanos no exterior. Dando essa desculpa, não, esses soldados estão lá para garantir a paz. E se algum deles se exceder, cometer um ato violento, praticar um crime, não deverá ser punido por isto. E então pediu a imunidade. Ora, é com esse país que nós vamos negociar, que não tem o mínimo respeito pelo direito, não tem o mínimo respeito pelo direito internacional. Um país que age sempre em função dos seus interesses econômicos. E aí há uma mistura muito conhecida dos brasileiros, é a mistura dos interesses econômicos e militares. Quer dizer, na verdade, esta é a base de toda a ação norte-americana, petróleo e armamentos. Os Estados Unidos vivem em função disso, agem em função disto, e em função deste duplo interesse, que no fim acaba sendo só, é o interesse econômico. Em função disso, os Estados Unidos não fazem acordos e, quando fazem, não respeitam. E, por último, um dado que tem muito a ver com a ALCA é que os Estados Unidos praticam o protecionismo em favor dos seus produtos. Um escandaloso protecionismo. Ainda agora, neste momento, o Brasil está lutando na Organização Mundial do Comércio para tentar derrubar o protecionismo que impede o aço brasileiro de entrar em termos de competição nos Estados Unidos. E Minas sabe muito bem o que isso significa. Quer dizer, a produção de aço brasileiro não pode chegar aos Estados Unidos em termos de competição, sofre uma taxação especial, uma sobrecarga tributária para que chegue muito mais caro, a fim de não competir com a indústria norte-americana. É o protecionismo mais escancarado. Então, isso tudo são dados objetivos. E eu chamo a atenção para este ponto. É com este país que nós vamos negociar. Quer dizer, nós vamos ser parceiros de um país muito mais rico, muito mais forte, muito mais poderoso e que pratica, na verdade, a lei do mais forte. É a única lei que eles respeitam, é a lei do mais forte. E isto sempre em função dos seus próprios interesses. Pois bem, caminhando um pouco mais, eu agora perguntaria mais objetivamente se a ALCA trará ganhos para o Brasil. Trará ganhos, trará perdas, trará ganhos e perdas. Vamos analisar rapidamente alguns aspectos. Então, fala-se na possibilidade de que haja ganhos, porque serão abertos mercados para produtos brasileiros. E há alguns setores da indústria brasileira que têm enorme entusiasmo com esta perspectiva. Então, vão ser abertos os mercados norte-americanos ao Brasil. Isso, antes de tudo, é uma enorme ilusão. É uma enorme ilusão porque são pouquíssimos os produtos industriais brasileiros com efetiva possibilidade de competição no mercado norte-americano. Mas, além disto, os norte-americanos têm uma série de mecanismos que poderão ser utilizados para bloquear
esta entrada de produtos brasileiros, apesar dos acordos. E aqui, neste momento, eles fazem valer a sua soberania. Quer dizer, o que prevalece são as regras internas, o que prevalece são os interesses internos. E aqui eu lembraria dois aspectos que são importantes. O primeiro deles, eu mencionei de início, agora eu especifico, existe já um acordo, este acordo é normalmente citado como o NAFTA. NAFTA é uma sigla que significa o Tratado Norte-Americano de Comércio. Então, une Estados Unidos, Canadá e México. E um ponto que tem sido ressaltado pelos analistas deste sistema é que os 3 países do NAFTA reunidos representam 88% do PIB de todas as Américas. Então, na verdade, isto é absoluta prioridade para os Estados Unidos e para os países do NAFTA. Então, a ALCA viria como uma espécie de apêndice, e entre os norte-americanos, alguns mencionam a ALCA como sendo um NAFTA ampliado. Um NAFTA ampliado, mas, na verdade, um sub-NAFTA, porque o NAFTA é que contempla, prevê os interesses fundamentais dos Estados Unidos. Eles não farão qualquer coisa que reduza ou anule o alcance das cláusulas do NAFTA. Além disto, foi recentemente aprovado no Congresso americano um outro documento importante, que é normalmente referido como Fast Track, que na verdade chama Trade Promotion Authority, o TPA. O TPA, na verdade, é uma autorização que o Congresso deu ao presidente da República para fazer negociações internacionais no plano do comércio. Pois bem, e se diz, bom, agora então haverá uma liberdade muito maior, o presidente não fica dependendo do Congresso, ele pode negociar o que quiser, que bom para nós, que bom para a ALCA, porque não haverá aquelas barreiras que o Congresso americano costuma impor. Aí está também uma enorme ilusão, porque quem conhece o assunto, quem acompanhou a discussão no Congresso americano, eu tive esta oportunidade. Quem leu as decisões sabe que o Congresso deu ao presidente esta oportunidade de livre negociação, negociar rapidamente, por isso se chama fast, que é rápido. Entretanto, o Congresso estabeleceu salvaguardas. Preste atenção nesta palavrinha porque ela é terrível. Salvaguardas. Salvaguardas são as exceções. Você pode fazer tudo menos isto. E o que é que o Congresso americano fez? Estabeleceu uma lista de produtos que são de especial interesse para o mercado interno norte-americano, para as indústrias norte-americanas, para a agricultura norte-americana, uma lista de produtos que, por terem esse interesse especial, não podem ser objeto daquela negociação. Pois bem, quantos produtos foram incluídos nas salvaguardas? Mais de 500 produtos. Então, em relação a esses produtos, é impossível esta livre negociação, esta negociação rápida, fora do controle do Congresso, por quê? Porque são produtos de especial interesse e, por isso, recebem especial proteção. Então, salvaguardas e protecionismo são dois instrumentos de garantia da preferência para os produtos norte-americanos. E protecionismo, no caso, significa, por exemplo, criar barreiras alfandegárias, taxas elevadíssimas para que entrem os produtos brasileiros. Assim, o aço, o sapato, outros produtos que teriam condições de competição, porque o Brasil tem isso em muito boa qualidade para a competição internacional, e, no entanto, são barrados pelas salvaguardas e pelas barreiras alfandegárias. Além disto, também há outras observações que são
extremamente importantes neste momento, e eu trouxe aqui algumas observações feitas recentemente, publicadas aqui no Brasil. Eu tenho aqui uma publicação do jornal Estado de São Paulo, é um jornalão conservador, muito ligado às áreas industriais. Eu chamo atenção para isso, porque quando a gente faz uma restrição dessa, diz, lá é uma conversa de petista. Quer dizer, no dia em que o jornal Estado de São Paulo for petista, mudou o mundo. Pois bem, a publicação é do dia 14 de agosto, é de agora, e reproduz trechos de um relatório recentíssimo, feito exatamente pela ALAD, que é aquela Associação de Livre Comércio das Américas. O ALAD, que é a Associação de Integração Latino-Americana. Diz a ALAD que a ALCA, a criação da ALCA planejada para ocorrer até 2005, com a participação de 34 países, hoje se fala em 39, representa mais ameaças que oportunidades para o Brasil. E chama atenção para um aspecto: nesta ALAD existe grande participação de empresários. Não é uma visão de partidos de oposição ou de alguém que seja, por princípio, anti-americanista. São pessoas que têm interesse em que haja autenticidade, que haja a liberdade, mas uma liberdade com respeito recíproco. Então, diz isto, representa mais ameaças que oportunidades para o Brasil. E mais adiante, o motivo é claro: a concorrência dos produtos dos Estados Unidos e do Canadá, que entrariam nos mercados dos países latino-americanos em condições de igualdade com o Brasil. Pois diz, a principal ameaça ao Brasil, de acordo com a ALAD, está no setor de manufaturados, máquinas e equipamentos, veículos, papel e celulose, produtos químicos, poderiam perder mercado para as exportações do Canadá e Estados Unidos. Então, esta área oferece pouquíssima possibilidade de ganho ao Brasil e enorme possibilidade de perda. Porque assim como, então, se abririam as fronteiras americanas para o produto brasileiro, as fronteiras brasileiras teriam que estar escancaradas para os produtos americanos, e eles com muito mais condições de competição. Mais adiante, prossegue ainda a ALAD. 79 produtos brasileiros, poderiam se beneficiar do acordo hemisférico. E aí faz uma enumeração. Entre eles, alimentos, café, frutas, açúcar, aço e calçados. Então, vejam, são todos produtos agrícolas. Mas a própria ALAD diz: a questão, porém, é saber se, além da redução tarifária, os norte-americanos irão retirar entraves como barreiras fitossanitárias e salvaguardas. As salvaguardas, eu já mencionei, são aquelas proteções especiais para determinados produtos. E o que é que são as barreiras fitossanitárias? Os Estados Unidos já utilizaram isso muitas vezes. No começo deste ano, a França também usou isto para bloquear a entrada de produtos agrícolas do Caribe. Barreiras fitossanitárias significa alegar um risco para a saúde e, com isso, impedir a entrada do produto agrícola estrangeiro. Eu vou exemplificar com alguma coisa muito concreta. Vocês sabem que a produção brasileira de suco de laranja é muito grande. O Brasil é um exportador importante desse produto, mas a produção de laranja do estado da Flórida também é muito importante para a economia norte-americana. Pois bem, no momento em que a entrada da laranja brasileira estiver ameaçando os lucros dos produtores da Flórida, os Estados Unidos pura e simplesmente vão dizer que a laranja brasileira é suspeita de ter alguma praga, então é melhor impedir que ela entre. E a laranja será classificada na mesma categoria dos Mohamed. Ele chama Mohamed e deve ser terrorista. É laranja brasileira? Não, deve estar contaminada. Então, veja, é barreira fitossanitária. Eles não vão dizer, não,
Não vão dizer, nós não queremos que entre a laranja brasileira. Não, nós gostaríamos muito de que entrasse a laranja brasileira, não temos nenhuma restrição, mas é pena que a laranja brasileira esteja sob suspeita. Então, para garantir os laranjais americanos, para garantir a saúde do povo americano, é melhor que, por enquanto, fique proibida a entrada do produto brasileiro. Isso não é fantasia, isso já foi feito muitas e muitas vezes, e certamente será feito, os precedentes autorizam essa conclusão, certamente será feito no momento em que houver uma ameaça aos interesses econômicos norte-americanos. Então, este é um aspecto também que é extremamente importante de ser lembrado, e mais uma vez lembrando que isto foi originário da ALAD, uma organização internacional que trabalha pela integração americana. E lembraria uma vez mais a questão do aço. Esta é também uma questão de agora. Eu tenho aqui também publicações falando nisto, outra vez aqui, uma publicação do dia 14 de agosto. País é o Brasil, continua na OMC, na Organização Mundial do Comércio, contra as barreiras americanas ao aço. Os americanos insistem nas barreiras alfandegárias, nas salvaguardas, e isto contrariando acordos internacionais, os acordos da própria Organização Mundial do Comércio, de que participam o Brasil e os Estados Unidos. Além disto, eu quero fazer uma outra referência para que também nós tenhamos alguns dados muito concretos. Esta referência eu faço baseada em observações de um eminente professor de Direito Internacional da Fundação Getúlio Vargas, e que, além disso, é árbitro da Organização Mundial do Comércio. É o professor Durval Noronha Goios. Diz ele, a partir de observações sobre o NAFTA, aquele acordo Estados Unidos, Canadá e México, então, a partir de observações sobre o NAFTA, o acordo de livre comércio que vigora entre Estados Unidos, Canadá e México, é possível fazer previsões pouco animadoras para a advocacia e outros serviços. Então, diz o professor Noronha, que hoje os prestadores de serviços, e ele está fazendo uma comparação que é muito importante para nós, porque volta e meia há quem diga, olha, como é que o NAFTA foi bom para o México? O México só saiu ganhando, então por que que nós, brasileiros, vamos ser trouxas de não entrar? E ele observa um ponto, e há muitos outros para serem observados, a dependência do México em relação à economia norte-americana é brutal. Mas ele, falando nesses serviços, ele diz isto, enquanto hoje os prestadores de serviços americanos podem entrar livremente no México, os mexicanos são barrados por cotas fixadas pelos serviços de imigração. E especialmente, então, depois dos acontecimentos terroristas, o aumento das barreiras à entrada de imigrantes nos Estados Unidos foi tremenda, foi brutal. E além das famosas cotas, agora existe uma extensão a regiões sob suspeita. E regiões, e religiões, e etnias sob suspeita. Então, onde é que anda a disposição para a integração, para o livre comércio? Não anda, na verdade, não há essa disposição. E uma última observação que eu quero fazer, esta também é ligada diretamente à minha área, mas que é a nossa área, interessa a todos nós, é uma advertência feita por um eminente magistrado brasileiro, doutor Urbano Ruiz, que é presidente da Associação Juízes para a Democracia. O doutor Urbano Ruiz chama atenção para o fato de que, entre outras cláusulas da ALCA, está prevista, primeiro, uma participação menor, secundária, da justiça de cada país. Então, a justiça brasileira, o judiciário brasileiro, teria muito menor possibilidade de estar presente, de proteger os direitos dos brasileiros.
porque aceito o acordo, a justiça perde uma porção de competências. E, além disso, chama a atenção do Dr. Ruiz para o fato de que os acordos da ALCA prevêem que, em caso de conflitos, de desacordos sobre a aplicação de cláusulas, a decisão deverá ser entregue fundamentalmente a comitês de arbitragem. E comitês de arbitragem, nós estamos vendo isso no Brasil, para não dizer que eu estou longe do assunto, por coincidência, eu sou árbitro, eu pertenço à comissão à Câmara de Arbitragem argentino-brasileira. Mas eu estou acompanhando isso também, para que vocês saibam, é importante saberem, não sei se em Belo Horizonte também isso já está acontecendo. Existem em São Paulo empresas privadas, que visam lucro e que adotaram o nome de tribunal. Existe uma empresa que se chama Tribunal de Arbitragem e que atua na área trabalhista e que está atuando violentamente, retirando direitos dos trabalhadores. Faz a arbitragem e, através desta arbitragem, alegando é melhor fazer o acordo porque assim você recebe depressa, senão serão anos de espera. Trabalhadores estão abrindo mão até de direito a salários, além de outros direitos fundamentais que pela Constituição são irrenunciáveis. E isto é o que se quer impor, a arbitragem. Então, especialmente na área trabalhista, as perdas brasileiras seriam mais do que evidentes, seriam tremendas. Então, por todas essas razões, muita coisa mais poderia ser dito, eu acho que a questão da ALCA é extremamente grave, extremamente séria, e nós podemos, sim, aceitar a discussão do assunto. Então, vamos discutir, e mais uma vez quero dizer, um acontecimento como este é de enorme importância. Por quê? Porque os brasileiros ficam mais informados, ficam mais motivados para que a decisão seja efetivamente aquela de interesse do povo brasileiro. E já entrando para as conclusões, eu quero ressaltar aqui 2 pontos. Primeiro, é uma observação que também vem da ALAD, dizendo isto, que ganhar ou perder com a ALCA depende de negociações em área hoje pouco discutidas e por isso mesmo pouco claras. Investimentos, compras governamentais, serviços e propriedade intelectual. Afinal, o que é que se está propondo, o que é que se vai decidir, o Brasil vai ganhar ou perder. E, por último, uma observação, que eu vou dizer com muita franqueza, uma observação sobre declarações de um personagem muito importante norte-americano, John Williams, que é muitas vezes referido como o pai do consenso de Washington. Foi um acordo tremendamente danoso a toda a América Latina. E esse John Williams diz isto, e é também coisa de agora, do dia 12 de agosto, que tudo irá bem para o Brasil se os candidatos à presidência efetivamente forem respeitar as atuais metas fiscais. Se eles fizerem isso, desaparecerão os temores de que não irão honrar os pagamentos da dívida. Traduzindo isto, eles estão querendo, e foi isso que o presidente Fernando Henrique quis fazer, estão querendo fazer com que os candidatos à presidência da República aceitem desde já esses acordos, essas imposições que são tremendamente prejudiciais ao Brasil. E eu diria isso, se for nesses termos, se for para os candidatos chegarem à presidência de mãos atadas, obrigados a respeitar tudo isso, então qualquer um serve. Então, é melhor, em vez de gastar dinheiro com eleições, com campanha eleitoral, vamos contratar um gerente, porque é só para aplicar aquilo que já foi decidido. Então, para que a campanha eleitoral, as discussões? Então, com isso, eu quero concluir que, segundo o meu entendimento, a ALCA é uma tremenda ameaça à soberania brasileira, é uma tremenda ameaça à dignidade do povo brasileiro. E, por esta razão, é possível, sim,
aceitar a discussão, mas exigir muitas explicações, muitas informações e exigir, sobretudo, que nenhuma decisão seja tomada antes que seja ouvido o povo brasileiro. O povo brasileiro deve ser o senhor dos seus próprios destinos. Muito obrigado.